tem que ser o tempo todo aplacado. Então esse dinheiro está indo tudo para lá. E aí é por isso que fala, para continuar indo dinheiro para lá, é preciso tirar. E sabe o que ele falou nessa entrevista também? Que é preciso, que seria bom, ele disse que quanto mais gente pagando plano de saúde, melhor, porque isso desonera o Estado. O ministro da Saúde falou que é bom que mais gente tenha plano de saúde, porque aí o Estado não precisa gastar dinheiro. E ele foi um deputado eleito com as verbas da saúde privada. Então isso estou mostrando como é que, olha o interesse e olha como ele está sendo cumprido. Vê se não é uma coincidência muito grande. E sem contar o seguinte, eu esqueci de falar do primeiro. Já está sendo anunciadas as mudanças na regra de exploração do pré-sal. Está conseguindo tudo nesse espaço de tempo. O ministro da Educação, Mendonça Filho, estimulou a cobrança de mensalidade nas universidades públicas, primeiramente para extensão e pós-graduação. Falou assim, quem quiser cobrar, ótimo. Então o pobre já não pode fazer mais uma especialização lato sensu na universidade, uma pós-graduação lato sensu. Ainda está proibido a cobrança de graduação e a pós-graduação chamada stricto sensu, que é mestrado e doutorado. Mas eles estão dando mostra de que isso aí pode ser uma abertura de portas para se cobrar mensalidade nas escolas, nas universidades públicas. O deputado do PSOL, o Glauber Rocha, falou que numa conversa com não lembro quem, um deputado que estava fazendo parte do governo, não me recordo quem, e que falou assim, vocês vão querer cobrar mensalidade nas universidades? E falou, Deus te ouça, eu quero estar vivo para um dia isso acontecer. Que as universidades públicas cobram mensalidade. Na contramão de uma política de inclusão que o governo Dilma, o governo Lula estava fazendo, de colocar mais gente sem recursos, pessoas de classe mais baixa nas universidades. Se você cobra mensalidade, quem vai poder fazer, né? Aí você vê também que isso desonera o Estado, vai sobrar dinheiro para ficar entregando lá para os juros da dívida. Ele nomeou, o ministro Mendonça Filho nomeou para a Secretaria de Supervisão do Ensino Superior um economista que faz parte do grupo privado Ser Educacional, que possui várias universidades particulares pelo país. Esse cara é o atual secretário de Supervisão do Ensino Superior, cara ligado às faculdades privadas. Bom, recebeu Alexandre Frota e o pessoal do MPL para receber proposta de educação, né? Isso aí está até, nem sei que eu coloquei isso aí. O ministro das Cidades, que é do PSDB, Bruno Araújo, anunciou já, tem algumas semanas, a suspensão da construção de 11.250 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, e eles estão dizendo que vão ter que fazer não é auditoria, mas mais ou menos uma auditoria no programa para saber se de fato isso tem algum retorno. Famílias terem casa, para eles não é retorno. Eles vão fazer cálculos se isso gera alguma coisa para o Estado. Eles não pensam o Estado como... Eles pensam como uma empresa. O Estado tem que dar lucro. Já foi suspensa 11.250 famílias que já iam ter sua casa própria, foram suspensas a construção dessas unidades. A reforma neoliberal da Previdência é o assunto do momento nos meios de comunicação, todo mundo está vendo isso. E o que caracteriza a reforma neoliberal? É ver a Previdência sob o aspecto contábil. Tem que dar lucro, tem que ser superavitária, tem que acertar quando ela não está tendo uma receita maior do que as despesas. A lógica da Previdência não é essa. Ela surgiu sob uma perspectiva da solidariedade social e intergeracional. Não é que tem que dar lucro, é o seguinte, são os que estão trabalhando numa solidariedade social e intergeracional, contribuem com o sustento daqueles que já trabalharam, construíram o país e que agora querem ter uma velhice com dignidade. Essa é a lógica. Claro que ela tem que ser gerida de maneira a não dar muito prejuízo, etc e tal. Mas você não pode submeter toda a lógica da Previdência a uma questão de que ela tem que dar lucro. Tem que ter mais arrecadação do que despesa. Não. Se é necessário que o Estado injete recursos,
ele pode injetar recursos para quê? Para garantir o estado de bem-estar social. Não é a ótica contábil, empresarial que tem que ser vista a Previdência, mas estão falando o tempo todo nisso, e é onde você pode também conseguir dinheiro para poder juntar naquele bolo para pagar o capital especulativo. Aí, já para defender os banqueiros, bota de novo Henrique Meirelles, ex-funcionário de alto escalão do Banco de Boston, bota ele no Ministério da Fazenda, e ele chama o Ilan Goldfein, sócio e economista-chefe do Banco Itaú, para presidir o Banco Central. Bota um sócio do Banco Itaú para controlar a economia. Aquela história, os banqueiros cuidam do interesse deles e o interesse da população, as empresas privadas. Ou seja, é para eles tudo, né? Bom, então o sistema financeiro exige esse tipo de coisa, e elas estão sendo feitas. Participaram também, tinha interesse nisso. Eu nem estou marcando meu tempo, nem sei se eu tenho tempo, não sei se... Dá para continuar? O terceiro elemento é essas oligarquias retrógradas do Brasil, que nunca engoliram os programas sociais dos governos Lula e Dilma. São herdeiras do período colonial, herdeiras culturais do período colonial. O Brasil foi formado com uma elitezinha nojenta, uma elite sem qualquer visão de público, porque essa elite foi formada a partir das capitanias hereditárias, daqueles proprietários de terra que eram das divisões das capitanias hereditárias, das sesmarias, e eles mandavam e desmandavam, não tinha Estado, não tinha justiça, não tinha nada. E depois tornaram os grandes coronéis. Mandava e desmandava. Era a elite agrária que depois começou a montar indústria, montar empresa, virou a elite urbana também, mas com a mesma mentalidade. E via assim, o Brasil é o seguinte: quem era da corte portuguesa, ou quem tinha propriedade de terra, era a nobreza. O resto era índio, escravo, mestiço, era gente que não prestava. Pobre não tinha menor direito ou dignidade no país. Na cabeça dessas pessoas ainda é assim: pobre não merece nada. Elas carregam a tradição elitista, racista, etnocêntrica, ou seja, elas sempre foram voltadas para a Europa. A Europa, o branco europeu é o modelo. O Brasil é essa ralé de raça misturada, eles não gostam disso. Patriarcal, aquela estrutura da família que o homem é que manda. Você pode ter 7 filhas e um filho. Você tem a terra, o herdeiro é o filho, as filhas não ficam com nada. Aquela visão machista, tá? Carregam isso, e profundamente violadora dos direitos humanos. E essa tradição caracteriza uma parte da sociedade brasileira. É carregada culturalmente por essas elites. A história de acumulação de terra aqui no Espírito Santo, eu fiz em 91 uma pesquisa para a Comissão Nacional da Terra, e eu tive que pegar os jornais antigos e ver casos de violência no campo. Cara, assim, barbaridades de violência. O seguinte: o cara queria um pedaço de terra que o cara tinha ali no meio, o cara não queria vender, eles faziam torturas, terror, e uma violência, assim, violência com requintes de crueldade, para poder conseguir as terras. Hoje estão lá, essas terras estão lá, em Linhares, Montanha, São Mateus, principalmente no norte do estado. As propriedades de terra lá foram juntadas assim, famílias tradicionais, e tem histórias lá assim, de tortura, de violação de direitos humanos. Não é porque o cara era bandido nem nada, é porque não queria vender a terra. E tradicionalmente no Brasil, os portugueses eram violentos, principalmente com aqueles que se rebelavam. Não queria só reprimir o movimento, pegava a pessoa, enforcava, esquartejava, decapitava, colocava pedaços de corpo espalhado. Tiradentes foi assim, Lampião foi exposto a cabeça de Lampião e todos os cangaceiros do grupo dele. Tem lá exposição de cabeças. Zumbi também foi esquartejado. Essa coisa, né, que essa elite traz, a violência com todo tipo de rebeldia. Essa elite nunca aceitou que um movimento como o Movimento Sem Terra fosse recebido sequer por um governo. A atuação deles é como o governo de São Paulo faz: bota a polícia e espanca.
E faz o tempo todo em São Paulo isso, essa visão que eles têm na cabeça. Aí o governo interino de Temer, pegando essa elite